Fala galera do BTP, vamos agora para a questão 122 que fala do veneno da cascavel. Fala que pode causar hemorragia e risco de morte. Então ele atrapalha o processo de coagulação. O que é um coágulo então? Vamos imaginar que você tem, por exemplo, aqui um vaso sanguíneo assim. Esse vaso sanguíneo, ele carrega, como o próprio nome já diz, sangue. Se tiver uma ruptura desse vaso, você tende a ter um extravasamento de sangue. E depois desse extravasamento, ele tem que ser contido. O que vai conter é um coágulo. Tem toda uma cascata de coagulação, onde o cálcio é importante, a vitamina K é importante. A gente tem várias enzimas, várias proteínas que são fundamentais. Até que no momento a gente vai formar uma rede organizada, que vai ser uma rede organizada de fibrina, só te contando só aquele finalzinho assim mesmo. E nessa rede organizada de fibrina aqui, a gente tem adesão de hemácias. Quando as hemácias vão aderindo aqui, a gente tem então o que a gente chama de coágulo, para estancar depois de um vaso sanguíneo interrompido. E é esse que é o objetivo. Isso vai estancar o sangue. Isso é muito importante, um processo muito importante. Mas às vezes pode acontecer com uma pessoa dela formar esse coágulo, que agora deixa de ser chamado coágulo, passa a ser chamado de trombo, porque essa pessoa pode formar sem o extravasamento de sangue. Sem a ruptura de nenhum vaso, ela pode formar. Então ela vai formar, por exemplo, imagina que aqui ó, é o vaso sanguíneo dela. Vou fazer um vaso maior, um vaso aumentado para você poder entender. Então dentro de um vaso sanguíneo, ela pode formar essa estrutura então, que a gente vai chamar de trombo. Essa doença a gente vai chamar de trombose. E esse trombo, inclusive, ele pode soltar, e quando o trombo se solta, ele vai, por acaso, originar o que a gente chama de êmbolo. Então, a pessoa tem uma trombose, depois ela tem uma embolia. Dependendo onde esse êmbolo vai parar, ele obstrui o sangue não vai chegar mais. E se o sangue não chega mais, a pessoa pode ter, por exemplo, se for no cérebro, um AVC, se for no coração, ela pode infartar. Então, é extremamente grave. E daí, como ele falou que o veneno ele diminui o processo de coagulação, o veneno então ele impede o processo de coagulação, ele te pergunta para que você pode usar esse veneno então. Esse novo medicamento apresenta o potencial, claro que é uma substância do veneno, você não vai usar o veneno inteiro, né? Claro que não. Letra A, impedir a formação de trombos típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. Beleza, matou. Resposta da questão 122, letra A.